Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eleitos do Senhor, mais que abençoado em Cristo Jesus. Estou passando aqui para deixar mais um estudo, mais uma pérola da graça. O nosso irmão e amigo Geraldo Moraes, do canal Igreja em Espírito e Verdade, está trazendo mais uma pérola da graça, que o tema é feitiçaria evangélica como teologia pastoral. É isso aí, o tema é forte. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Gustavo Miranda falando da graça. Deixa seu like e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Amém? É isso aí. Mente de Cristo ativada. Pede o Espírito Santo para abrir o seu entendimento. E vamos pro vídeo. Melhor noite, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Bem-vindos sejam todos a mais uma live de cunho teológico. Tenho explicado, nós temos 3 lives com conteúdos diferentes. Gotas de Sabedoria, falamos hoje sobre Bíblia, livro sagrado ou histórico. De manhã cedo tivemos uma palavra de encorajamento. E agora vamos tratar de assuntos teológicos. O tema da nossa live de hoje, essa sexta-feira maravilhosa, o tema desta live é Feitiçaria Evangélica como Teologia Pastoral. Eu fico abismado a cada dia em que eu vou lendo e estudando o Evangelho e que eu vou me deparando com as grandezas das revelações, do entendimento que se abre. Eu fico abismado. Como é que esses homens que se disseram teólogos, pastores, nunca nos mostraram o caminho da revelação autêntica do Evangelho? Você sabe, a teologia do sistema religioso fracassou. Você vê que em cima dos púlpitos, dos altares, estão sentados dito mestre, enquanto lá embaixo, no plano inferior, porque eles botam os púlpitos lá em cima, no plano inferior, você vê pessoas correndo de um lado para o outro, batendo cabeça, batendo pandeiro. Você vê as pessoas sendo consagradas com óleo, um conceito judaico extremamente ultrapassado, já no 1º século da era cristã. Você vê disputa de cargos dentro da igreja não, que é até vergonhoso chamar um lugar desse de igreja. Você vê autoridade eclesiástica, defesa de títulos, você vê os caras chamando aquele lugar de casa de Deus. Uma vergonha, uma teologia patética. É claro que existe muita gente boa. Eu não quero generalizar. Eu sei que existe muita gente boa, muita gente de bom coração. Eu conheço pessoas que estudaram teologia e se formaram para pastorear uma igreja, mas ao ponto que ela vai conhecendo o que se prega como teologia, ela vê que não tem nada a ver com as verdades expostas na Bíblia. Abençoados, por favor, se você tiver tempo, eu te encorajo a assistir a pregação que eu fiz hoje, 11h40. O tema foi Bíblia, livro sagrado ou histórico. Abençoados, a Bíblia Sagrada, ela foi direcionada ao povo judeu. O Pentateuco, os profetas, os livros históricos, as cartas de Paulo tinham um direcionamento. É claro que nós temos falado reiteradas vezes que aquilo que Cristo fez está atemporal, não se dilui, é o poder de uma vida indissolúvel. Mas nós não podemos pegar a Bíblia como regra para a minha vida. É o que a teologia pastoral ensina. Ensina as pessoas a estudar os profetas maiores, os profetas menores, os livros sinóticos, sabe, os livros poéticos, proféticos, uma baboseira que na escola de teologia não se ensina as 2 alianças, os 2 povos, a escatologia consumada, que nós vemos aprendendo aí ao longo do tempo com Erivelto. Nós não vimos
uma palavra limpa, clara. Nós vimos aí mestres cujo Deus é o ventre. Pessoas que vendem curso de teologia caríssimo, altíssimo custo, com uma parafernália, com uma pavonice. E depois o cara chega no meio da comunidade, porque estudou 5, 6 anos, toda esta baboseira que nunca me levou a lugar nenhum. E ele se acha o tal, o maioral. Tem um deles aí que eu não posso chamar de pastor, cara, não tem como. Aqui do Rio de Janeiro, sabe? Aí eu fui lá no canal dele, o canal do cara, canal de fofoca. Diz que ensina metodologia de alto impacto, ensina doutorado. Pô, o cara não sabe discernir o corpo do Senhor. Ele usa pão como corpo. Ele usa suco como sangue. Ora, ele já não sangra há mais de 2000 anos e eles com essas repetições, uma teologia barata para tomar o dinheiro das pessoas. E por que feitiçaria como teologia pastoral? Porque é feitiçaria. O cara estudar a vida inteira numa faculdade de teologia, ser consagrado como pastor, passando óleo. Isso é uma feitiçaria. E depois de passar óleo nele, ele teólogo com anel de grau e tudo, sabe o que eles dizem? Não, você tem que dizimar, porque o dízimo é para sustento dos levitas. Mas você estudou teologia a vida inteira, cara, para aplicar Malaquias 3:10. Alô, meu irmão, isso é feitiçaria, isso é obra da carne. Feitiçaria, pregou Paulo aos Gálatas quando Paulo ainda tinha espelho. Paulo dizia nas suas pregações, eu ainda vejo por espelho, obscuramente. Pô, o cara não estava nem enxergando direito o que a gente via, já ensinava na igreja dos Gálatas que feitiçaria era uma obra da carne. A igreja está aí cheia de feitiçaria. Você entra dentro de uma igreja, quem é aquele cara? Aquele cara é teólogo, professor da escola dominical. E que é aquilo ali? Campanha de Manassés. E aquilo ali é a Santa Ceia. Pô, mas Santa Ceia para o teólogo da igreja? Ora, até onde vai o meu pouco nível cultural? Eu entendi que teologia era o estudo acerca de Deus. Cara, os caras estudaram a lei de Moisés e aplicaram. Ora, estudar Deus é estudar o evangelho da graça. O apóstolo Paulo disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem para aqueles que o amam, mas ele nos revelou pelo seu Espírito, e o Espírito prescruta todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. Pronto! Você quer conhecer o coração do Pai? Você quer conhecer a profundidade, a altura, a largura desse mistério? Conheça o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que é o que esse canal tem apresentado ao longo desses 5 anos. Estamos 5 anos batendo nesses vira-latas, mostrando que a teologia... Claro, calma, eu sei. Que a teologia, até onde vai a sua pesquisa arqueológica, parabéns. Até onde vai os seus estudos acerca da tribo, parabéns. Mas na sua aplicação, um teólogo dizer para mim que o diabo veio matar, roubar e destruir e me apresentar o versículo de João 10:10? Pode parar. Pô, o teólogo dizer para mim, a minha casa é chamada casa de oração e apresentar o templo físico como casa de Deus? Pode parar. Pô, um teólogo dizer para mim que quem não dizimar está roubando a Deus? Isto é uma teologia fracassada, isto é feitiçaria, isto é uma obra da carne, isto é manipulação, isto é ladruagem. Isto sim é saquear os verdadeiros templos, que são as vidas. Desde o tempo de Paulo, Paulo batia com força nesses camaradas. De lá para cá, esta mensagem contra os cães parou. Mas eu não vou parar, porque existem pessoas que estão
totalmente presas a essa teologia barata dessa religião, sabe, fraudulenta, que se enriqueceu com a sua luxúria em nome de Deus. Olha o que Paulo disse a Tito, no capítulo 1, no versículo de número 10. Preste atenção, eu vou ler na Bíblia Viva. Então, a Bíblia Viva tem uma linguagem mais atualizada nas questões mosaicas, nas questões da lei cerimonial. E no meu aplicativo, porque eu estou usando um programa, chama-se Data Show Praise, é um programa pago, em que ele me dá mais recurso nas traduções. Neste programa pago vem uma tradução não comum, chama-se Bíblia Viva. E quando eu abro alguns versículos, ela mostra o que claramente Paulo estava falando acerca da lei mosaica nos versículos, aonde a tradução de João Ferreira de Almeida não mostra. Então, para este aplicativo, o versículo pula um número. Então eu vou ler, na verdade, na sua tradução, seria Tito, capítulo 1, versículo 10. Na Bíblia Viva, um versículo acima, estou lendo Tito 1, versículo 11. Na sua, é Tito 1, versículo 10. Olha como que está na Bíblia Viva. Tito, capítulo 1, versículo 11, no aplicativo aqui, mas na sua é 1, 10. Pois há muitos que se recusam a obedecer. Isto é verdade, especialmente entre aqueles que dizem que todos os cristãos devem obedecer às leis judaicas. Isto, porém, é uma conversa absurda que torna as pessoas cegas à verdade. Versículo de número 12. E é preciso fazê-los cessar. Famílias inteiras já foram desviadas da graça de Deus. Estes mestres, esses teólogos, esses professores estão apenas atrás do dinheiro de vocês. Você vê? Ora, olha o que diz. Pois há muitos que se recusam a obedecer à verdade. Isto é um retrato nu e cru. Você vê que o tempo não conseguiu diluir isto. Isto que eu chamo de uma palavra temporal, falado por Paulo há 2000 anos, quase. Nós estamos em 2021, ano 60 e pouco aqui. Você nota-se, pois há muitos que se recusam a obedecer à verdade. Isto é, de obedecer. Isto é verdade, especialmente entre aqueles que dizem que todos os cristãos devem obedecer às leis judaicas. Abençoados, é exatamente o que a teologia pastoral faz. A teologia pastoral me obrigou a obedecer, olha só, a obedecer jejum, batismos, dízimo, Santa Ceia, que é Páscoa, eles chamam Santa Ceia, guarda de sábado, guarda do véu, o uso do véu, todo este pacotão e muito mais, e ainda tem lugares ainda que lava a pé, todo este pacotaço judaico aqui, eles estudam teologia para obrigar as pessoas a observar. Paulo diz, olha lá, isto, porém, é uma conversa absurda. Isto torna as pessoas cegas à verdade. Estudaram a vida inteira, repito, não são todos, estudaram a vida inteira para tornar as pessoas cegas à verdade. Ora, qual é a verdade então, se observando os conceitos judaicos me cega? Qual é a verdade? A verdade é que em Cristo tudo isso foi removido. A verdade é que obedecer às leis judaicas anulam a graça de Cristo. Cristo, então, morreu em vão. E o versículo de número 10, 12, aqui, mas na sua é 11, diz assim, e é preciso fazê-los cessar. É preciso fazê-los parar. É este o meu chamado. Parar esta voz teológica, esta teologia pastoral absurda, mentirosa, que torna as pessoas cegas para a verdade. É preciso fazê-los cessar. Por quê? Porque famílias inteiras
já foram desviadas da graça de Deus. Estes mestres estão apenas atrás do dinheiro de vocês. Então eles desviam as pessoas. Há um desvio de finalidade. A pregação não é para conduzir as pessoas à liberdade. É para torná-las cegas, prisioneiras de uma obediência às leis judaicas. Abençoados, tem que ter alguém que se levante contra isto. Eu não posso estar aqui pregando o evangelho contra o meu irmão que também prega o evangelho, embora tenha um outro entendimento, embora ele vê de uma forma, mas está olhando para Cristo assim como eu. Eu posso estar olhando de Cristo daqui, de cima de uma cadeira. Ele pode estar olhando a Cristo de cima de uma escada. Outro pode estar olhando a Cristo no chão. Não importa, eles estão olhando para Cristo. O alvo é Cristo. A minha luta não é contra eles. Ah, porque aquele irmão se reúne, problema dele. Isso não fere a doutrina. Ah, porque aquele irmão não vai mais à reunião, problema dele. Isso não fere a doutrina. Nossa preocupação é com esses mestres que só estão interessados no dinheiro das pessoas e que estão desviando família inteira e as tornando obedientes às leis judaicas e deixando as pessoas cegas à verdade. Esta é a nossa luta. O nosso combate é contra exatamente esses camaradas. Olha o que disse Romanos, capítulo 16, versículos 18. Esses mestres não trabalham para nosso Senhor Jesus, mas tão somente desejam proveitos para si próprio. São bons oradores e gente de mente simples. Não, proveito para si próprios. São bons oradores e gente de mente simples tem sido enganado por eles muitas e muitas vezes. Deixa eu ler como está no versículo 17. E agora, tenho mais uma coisa a dizer-lhes antes de terminar esta carta. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 17. Bíblia viva. Depois eu vou ler também na Almeida, revista e atualizada, para você não se perder aí. E agora, disse Paulo à igreja de Roma, no capítulo 16, versículo 17. E agora, tenho mais uma coisa a dizer-lhe antes de terminar esta carta. Conservem-se distante daqueles que causam divisões e estão perturbando a fé que o povo tem, ensinando sobre Cristo coisas que são contrárias aos ensinos que vocês receberam, que era a graça de Deus. 19. Esses mestres que ensinam contrário à graça não trabalham para o nosso Senhor Jesus, mas tão somente desejam proveitos para si próprios. São bons oradores e gente de mente simples tem sido enganadas por eles muitas e muitas vezes. Eu vou ler para você agora na Almeida, revista e atualizada, que é a sua tradução. Olha lá. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos dele. Veja, o apelo de Paulo no seu dia, que na verdade, neste caso aqui, só aconteceu uma mudança geográfica, porque é exatamente o que acontece nesses lugares em nome de teologia, em nome de pastores. A teologia pastoral aplicada em muitos lugares é exatamente isto aqui. Olha o que ele diz no versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Como eu gostaria que esta palavra fosse compartilhada, não entre as pessoas da graça, mas que fosse compartilhada naquele grupo de família, onde pessoas estão obedecendo às leis judaicas, submetida a ordenanças, obrigado a pagar um preço que já foi pago, cometendo, fazendo, praticando um sacrifício em que Deus não recebe. Deus, no tempo do profeta Oséias, ele disse: misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. A teologia pastoral abrigou para si o título de conhecedor, doutor de divindade, bacharel em teologia, e ensinaram o quê? O povo a sacrificar. Ensinaram o povo a anular a graça de Cristo. Como Deus cansou desta baboseira toda,
Deus tem levantado pessoas simples, pessoas semi-analfabetas, para com a sabedoria do Espírito tirar esses guias cegos e trazer claridade, iluminar os olhos do entendimento. Hoje, a graça de Deus chegou até você sem você ter que gastar R$1 para fazer teologia. E hoje, conhecendo o Evangelho, você dá aula, porque tanto é que eles não querem conversa com você. Bater de frente com você, o teu ex-pastor não quer mais. Eu quero terminar essa minha conversa com vocês, essa breve conversa, lendo o que disse Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo de número 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha, inimigos, não é inimigo do objeto, do madeiro, é inimigo dos feitos. Aqueles feitos naquele madeiro trouxe liberdade para o mundo cristão. Quando ele lançou a mão para um lado e para o outro e disse tetelestai, do grego está consumado, a palavra tetelestai traz na sua tradução original a expressão não há mais nada a ser feito. Tudo está consumado. A teologia pastoral diz não, você tem que fazer o seu sacrifício, você tem que dar o seu Isaac, você tem que dar o seu melhor para Deus. Quanto mais sacrifício, melhor. Venha para o altar com tudo. Ele disse não. Tudo está consumado. Não resta mais nada a fazer. O sacrifício foi perfeito. O escrito de dívida que estava sobre a primeira aliança foi rasgado e eles então costuraram o escrito de dívida, costuraram o véu, edificaram aquilo que ele derrubou. Bacharéis em teologias, doutor em divindade, mestrado, para trazer uma teologia mentirosa, avessa ao que diz o Evangelho. E quando nós, pessoas simples, que não temos anéis, não somos senhores dos anéis, estampamos isso na fuça dos vira-latas, e aí vem o ataque pessoal, porque é o que sobra para eles. Então Paulo diz no versículo de número 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O Deus como ventre. Homens que estudaram a vida inteira, o outro me disse, agora sim, Geraldo, 6 anos, fui formado em bacharel em teologia, aposentadoria garantida, ganhei uma igreja para pastorear, só saio de lá quando jubilar. O Deus como ventre. A minha tristeza é que os nossos irmãos ainda estão lá alimentando o Deus dele, o ventre deles. Mas eu sei que esta mensagem vai ser compartilhada. E vamos ver se de repente alguém que está lá procurando uma saída se encoraja por meio dessas verdades e rompa com esse sistema fraudulento que tem Deus como ventre e que só pensam nas coisas terrenas. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Geraldo Moraes. Vou recebendo o carinho e retribuindo na mesma proporção. Amanhã, logo de manhã, estamos de volta. Recebam todo o meu abraço, o meu amor em Cristo. Assim é, melhor noite, graça e paz.